Olá a todos! Durante este mês de outubro, aqui nas nossas noites de ensino, iremos falar sobre luta. Luta e vence. E vamos estudar a história de uma das personagens, de um herói, dos guerreiros mais fortes da história de Israel, Sansão. Mas que ao mesmo tempo que ele era forte, nós podemos ver que ele tinha ali algumas fraquezas, que ele nem sempre fazia as coisas da maneira que devia fazer. E a questão para nós neste mês é: será que nós somos diferentes? Será que nós somos algo parecidos com Sansão? Então vem descobrir como podemos fazer mais e melhor. Vem descobrir, vem fazer parte, tu não vais querer perder. Boa noite, queridos amigos e irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos a esta nova sessão da série que estamos a estudar durante este mês, nas nossas noites de ensino. Temos falado sobre luta. A semana passada nós começámos este tema, nós vimos algumas coisas que nós precisamos de ter na nossa vida. Nós vimos que, por exemplo, Deus foi Ele que nos criou assim com um coração de guerreiro, com um coração de realmente querer guerrear, querer lutar pela causa que Deus tem colocado na nossa vida. Vimos realmente isto, que nós enquanto guerreiros, nós temos de ter uma causa bem definida pela que lutar. Porque se nós não temos essa causa, esse propósito bem definido, podemos estar a lutar da maneira errada contra a pessoa errada. E o risco de nós estarmos a fazer isso. Vimos que realmente nós precisamos de focar-nos na causa que Deus tem colocado na nossa vida, no propósito que Deus tem colocado na nossa vida. E aprendemos também um pouco mais a lutar da maneira certa, que muitas das vezes, ou algumas vezes, pode ser ao murro, não numa forma violenta, mas numa forma determinada de que esta é a minha luta, eu vou à luta por isto. Ou outras vezes, muitas vezes podemos lutar dando a outra face, arrependendo-nos em humildade, pedindo perdão. Mas aquilo que nós concluímos e que vimos é que, independentemente da maneira que nós estamos a lutar no dia de hoje, é Deus que luta em nosso favor e nos dá a vitória. E isto foi um pouco aquilo que nós falamos a semana passada, e durante a sessão de hoje nós vamos estar a falar sobre um tema que é homens fortes com vontades fracas. E nós vimos que durante a semana passada nós vamos falar sobre Sansão, sobre uma personagem da Bíblia que realmente era um homem forte, era um dos maiores guerreiros da história de Israel, mas que aquilo que vemos é que realmente as suas façanhas elas eram lendárias, elas eram enormes, mas aquilo, ao estudar a sua vida, aquilo que nós vemos é que também as suas fraquezas também elas eram gigantescas. E vamos falar mais sobre Sansão, um homem que nós vemos realmente com um talento, com um potencial enorme dado por Deus, mas que aquilo que nós estudamos é que ele acaba sempre por lutar na sua vida, a luta errada. E podemos mesmo resumir isto na sua vida, acerca da sua personalidade, dizendo: Sansão era um homem incrivelmente forte, mas com uma vontade perigosamente fraca. E só para dar aqui um contexto da vida de Sansão, a história de Sansão está conectada com a história cíclica de Israel. Israel vivia com Deus aos ciclos. Ora erravam, ora desobedeciam terrivelmente a Deus, iam fazendo aquilo que aos olhos de Deus era mau, e assim havia uma consequência na vida daquele povo, e Deus entregava o povo para ser dizimado, roubado, escravizado pelos povos vizinhos, e isto era uma parte do ciclo. Depois havia o arrependimento do povo, o quebrantamento, e clamavam a Deus. E aí Deus, na sua misericórdia, ia lá, levantava um guerreiro, levantava um guerreiro para pôr fim a este tempo de escravatura, a este tempo de domínio do povo. E nesta altura, antes de Sansão, precisamente, nós estamos na parte do ciclo em que o povo realmente fez porcaria e ele agora está cativo do povo filisteu.
E é aqui que Deus então envia um anjo a um casal que não tinha filhos. E então Deus promete-lhes que eles vão ter uma criança e que Deus abençoará essa criança e que essa criança vai ter uma vida separada para Deus para poder libertar o seu povo. E nós podemos ler isso em Juízes 13, de 1 a 5. Os israelitas voltaram a desagradar ao Senhor e foram submetidos ao domínio dos filisteus. Durante 40 anos vivia em Sora um homem da tribo de Dan, chamado Manoé. A sua mulher nunca pôde dar-lhe filhos. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: Nunca pudeste ter filhos, mas em breve ficarás grávida e terás um filho. Toma, porém, cautela, e não bebas vinho ou cerveja, nem comas alimentos impuros. Quando o teu filho nascer, nunca lhe cortarás o cabelo, porque desde o primeiro dia será separado, será dedicado como nazireu. Será ele que começará a libertar Israel dos filisteus. Então nós até aqui vemos este menino, Sansão, que ele é separado para Deus desde o seu nascimento como nazireu. E o que é isto? Isto era uma prática feita por pessoas que, mesmo não sendo da classe sacerdotal, eram pessoas que queriam ser usadas por Deus. Ou seja, pessoas que se dedicavam exclusivamente a servir a Deus. E neste voto na vida de Sansão nós vemos que ele então tem 3 requisitos. Parece pouco, só 3. Não beber vinho, não tocar nem comer em nada impuro e não cortar o cabelo. Este terceiro requisito, o cabelo comprido, era como que uma maneira visível para que quem visse aquele menino, para quem visse aquele homem mais tarde, soubesse que aquele homem era separado por Deus, separado para Deus para um propósito. Talvez como hoje em dia nós usamos, eu não, neste caso sou solteiro, mas nós usamos uma aliança. Uma aliança que diz a quem nos vê que, olha, ele é separado para uma única pessoa. Talvez não é esta aliança que te vai ter um compromisso com uma pessoa, não é esta aliança que te faz ser fiel no teu casamento, mas esta aliança é algo visível para quem está a ver e diz, olha, ele é comprometido com alguém. Não é esta aliança que te faz ter um casamento. Como eu disse, eu sou solteiro, mas podia ter vindo aqui hoje com uma aliança. Quem me conhece, quem já conhece a minha vida há muito tempo, ia perguntar o que é que ele está a fazer. Mas quem me vê pela primeira vez podia dizer, opa, o Ruben é casado, eu não sabia. Mas calma, não vamos apressar, já vamos chegar às coisas que parecem que são visíveis, mas que na realidade não são. Mas aquilo que nós vemos na vida de Sansão, através do seu cabelo, é isto. Era algo visível para os outros. Era algo que mostrava que aquele homem era separado para Deus. Não era o cabelo em si que trazia o compromisso, não era o cabelo em si que fazia com que esse homem fosse fiel ao compromisso que tinha com Deus, mas era uma marca visível para os homens. E então nós chegamos aqui ao capítulo 14 de Juízes, que será o episódio da vida de Sansão que nós vamos aprofundar. E diz assim, um dia Sansão desceu a Timna, onde reparou numa certa jovem filisteia. Quando voltou a casa, declarou a seus pais, há uma jovem filisteia em Timna que me agradou. Peço-vos que lhe falem e a vão buscar para ser minha mulher. Porém o pai e a mãe objetaram. Porque tens tu de ir aos filisteus pagãos procurar uma mulher? Não és capaz de encontrar uma jovem na nossa família entre o nosso povo? Mas Sansão foi categórico com o pai. É dela que eu gosto e é ela que deves ir buscar para mim. Os pais de Sansão não sabiam que era o Senhor que encaminhava Sansão nesta direção, porque procurava pretexto para combater os filisteus que oprimiam os israelitas. Assim Sansão desceu mais uma vez a Timna, desta vez acompanhado do pai e da mãe. Ao atravessarem as vinhas, ele ouviu o rugido de um leão que se aproximava. Naquele momento o Senhor apoderou-se de Sansão e ele despedaçou o leão com as mãos, como se fosse um cabrito. Mas não contou aos pais o que tinha acontecido. Foi falar à jovem que ele amava. Alguns dias depois, Sansão voltou, desta vez já para casar com ela. A caminho deixou a estrada para ver o leão que matara
e ficou admirado ao encontrar um enxame de abelhas e mel dentro da carcaça do leão. Apanhou um pouco de mel e comeu pelo caminho, oferecendo dele também ao pai e à mãe. Porém, não lhes disse que o mel vinha do corpo morto do leão. Seu pai chegou à casa da jovem e Sansão deu-lhe um banquete, pois assim era costume entre os jovens de então. Quando os filisteus o viram, enviaram 30 rapazes para lhe fazer companhia. Então Sansão propôs-lhes um enigma e disse: se puderem decifrar e explicar-me o seu significado durante os 7 dias da festa, eu dar-vos-ei 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Mas se não o fizerem, se não o puderem explicar, então terão de me dar a mim as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. Ao que eles replicaram: propõe-nos lá o enigma, queremos ouvi-lo. Então Sansão disse: do comedor saiu a comida, do forte saiu o doce. Decorrido 3 dias ainda não tinham encontrado a solução do enigma. Ao 4º dia dirigiam-se à mulher de Sansão: convence o teu marido a dar-te o significado do enigma, senão deitamos fogo à casa do teu pai contigo lá dentro. Convidaram-nos para roubar, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tu não me amas, não gostas de mim, propuseste um enigma aos meus amigos e não me revelaste a mim o significado. Mas ele replicou: olha, também não o revelei ao meu pai nem à minha mãe, porque te hei de revelar a ti. Ela passou o resto do tempo até ao fim dos 7 dias da festa do casamento a chorar. Porém, no 7º dia, acabou por lhe revelar, por ela tanto insistir. E ela foi imediatamente contá-lo aos filisteus. Assim, no 7º dia, pouco antes de expirar o prazo, os amigos dela foram ter com Sansão e disseram: qual é a coisa mais doce que o mel e quem é mais forte do que o leão? E Sansão exclamou: se não lavrassem com a minha bezerra, não descobririam a resposta. Naquele momento apoderou-se dele o Senhor e desceu a Ascalon, onde matou 30 homens e os despiu, pagando com essa roupa aos homens que decifraram o enigma. Em seguida voltou para a casa dos seus pais furioso do que acontecera. Entretanto, a sua mulher foi dada em casamento a um amigo seu que fora convidado para o casamento. Até aqui nós vemos um homem que ele era escolhido. Um homem escolhido, chamado por Deus. Um homem que lhe foi concedida uma força física incrível, brutal, invulgar, ao ponto em que nós lemos que ele podia rasgar um leão com as suas próprias mãos, como se tratasse de um cabrito, diz aqui a palavra de Deus, mas que, no entanto, aquilo que nós vemos é que ele compromete o seu voto, ele compromete o chamado, o compromisso que tinha com Deus por uma mão cheia de mel. Nós vemos um homem que desnecessariamente usa o dom que ele tem, o potencial que ele tem, a força que ele tem, ele usa desnecessariamente para matar 30 homens por causa de uma aposta, por causa de uma dívida de jogo. Vemos um homem que tem uma necessidade insaciável por mulheres, uma necessidade até pela sua aprovação, por ficar, entre aspas, bem na fotografia perante elas e acaba por fazer as vontades todas. O homem tem um potencial enorme, mas desculpem-me a expressão, mas uma estupidez sem tamanho. Como é que é possível uma quantidade de fatores que nós vemos na sua vida que vão comprometendo, que vão corrompendo o chamado que Deus tinha para a sua vida, mas que também vão dificultando aquilo que nós vemos a estabelecer um compromisso real, verdadeiro, com uma só pessoa, com uma mulher. E sabem, nós podemos olhar para Sansão e como é que é possível, mas quantos de nós não podemos estar na mesma situação? Quantos de nós não podemos ter fatores na nossa vida que estão a trazer os mesmos problemas, que estão a trazer os mesmos sintomas que nós vemos ali na vida de Sansão? Quantos de nós, homens que até somos comprometidos com o nosso trabalho, que somos comprometidos com a nossa carreira, mas que não nos conseguimos comprometer com uma mulher? Quantos de nós gastamos horas e horas a fio à frente de um jogo, à frente de uma série, à frente de uma rede social, mas não conseguimos, e este conseguir é mesmo entre aspas, não
não conseguimos separar 5 minutos, 10 minutos para estar com Deus, para meditar na sua palavra. E são fatores na nossa vida que têm corrompido o nosso compromisso, os nossos compromissos, que têm corrompido o chamado que Deus tem colocado na nossa vida. E tal como na vida de Sansão, nós vemos que são esses fatores que têm criado uma tensão constante entre o potencial que Deus nos deu e a fraqueza da nossa carne. E nós vemos aqui 3 fatores na vida de Sansão, mas que são 3 fatores também na nossa vida que têm enfraquecido alguém que diz que quer ser um guerreiro de Deus. E o primeiro é a concupiscência, o segundo é os direitos e o terceiro é o orgulho. O primeiro, a concupiscência, diz-me: eu quero, eu desejo insaciavelmente. Aquilo que nós vemos neste episódio que lemos da vida de Sansão é que ali vai ele a um território inimigo e assim à primeira vista nós podemos já pintar o quadro todo. Nós podemos ver que aquilo vai dar mal. Aquilo vai correr mal para a vida de Sansão. Ele apaixona-se pelas mulheres daquela terra e aquilo que nós vemos é que aquelas mulheres, elas não adoravam o Deus que ele adorava. O Deus que ele dizia-se comprometido. O Deus que ele era separado para. E logo aqui nós podemos dizer: isso vai dar mal, mas porquê é que tu vais por aí? Mas era porque eu quero. Apesar de ir contra tudo aquilo que ele acreditava, contra este chamado que ele tinha para a sua vida, ele queria, ele desejava. Apesar de ir contra aquilo que o pai e a mãe estavam a dizer, ele queria. E parece muito, desculpem mesmo, aquela velha máxima que parece que nós insistimos em trazer desde o Jardim do Éden, que é o fruto proibido, é o mais apetecido. Nós ali no jardim nós vemos Adão e Eva que Deus diz: olha, podem de todos, este não. E qual é que Adão e Eva é puxado para? Este não. Mas eu quero. E nós, ao ler a história de Adão e Eva, nós vemos as consequências do eu quero. E agora estamos aqui na vida de Sansão, onde ele tem um povo inteiro para escolher, mas ele quer outro. E então, apesar de tudo, apesar dele ir contra tudo e contra todos, apesar de até nós, e acredito até que ele saber as consequências que poderia ter, ele quer. A minha pergunta é se somos eu e tu diferentes. Somos muito diferentes de Adão e de Eva. Somos muito diferentes de Sansão. Eu quero, eu desejo. E vamos corrompendo o nosso chamado, o nosso propósito. O segundo ponto, ele fala-nos dos direitos. E então significa que não é apenas só o eu quero, mas ele agora vai-me dizer: eu mereço. Eu tenho direito. Eu trabalhei para conquistar isto. Por que não? Eu mereço. Neste episódio, neste caminho que Sansão faz, nós vemos que ele tem um encontro com o leão, que ele despedaça o leão em 3 tempos e na outra oportunidade que tem de passar pelo mesmo caminho, o que ele faz é, ele sai da estrada, ele sai do caminho que ele estava a fazer para o seu casamento. Reparem bem, ele tem um caminho, ele tem um foco que é ir para o seu casamento, mas o que ele faz é sai da estrada, desvia-se, deixa o caminho só para ir ver aquele corpo do leão. Como que a dizer, fui eu que matei, então não mereço. Porquê que eu não mereço ir ver aquele lugar? Eu mereço ir lá ver como é que aquilo ficou. E quantas das vezes nós não somos iguais? Nos desviamos do caminho que estamos a fazer. Nós até temos o foco, nós sabemos onde é que temos de ir, mas desviamos-nos para ver coisas que não são boas. Coisas que não são agradáveis, que não são importantes e que não vão contribuir em nada para o caminho que nós estamos a fazer. Mas tudo porque nós continuamos a dizer, eu mereço ver o leão que eu matei. Sabem,
parte do voto da vida de Sansão era não tocar em nada morto ou impuro. Mas porque ele achava-se no direito. Ele vai lá, ele sai do caminho e o que vai fazer? Tocar no impuro. Tocar no leão morto. E não só vai lá tocar, mas ele vai agarrar comida daquele lugar impuro. O pedaço de mel. E ainda come daquele lugar impuro. E assim ele compromete o seu voto por algo que ele acha que tinha direito a. Que herói é este Sansão? Que guerreiro, que homem que nós vemos que realmente ele é separado por Deus para derrotar os filisteus, mas que herói é este que corrompe o seu caminho, corrompe aquilo que Deus tinha para a sua vida por um pedaço de mel. E talvez queremos mandar as culpas todas para Sansão, realmente muito mal, muita má atitude. Mas se calhar é mais parecido connosco do que aquilo que nós queremos. Capazes também nós de corromper o chamado que Deus tem para a nossa vida por algo que nós achamos que temos direito. Eu mereço experimentar, eu mereço ter isto, eu mereço possuir algo. E por vezes, tal como Sansão, estamos a trair a Deus e estamos a trair, a corromper o chamado que Ele tem colocado na nossa vida. Por algo insignificante como um pedaço de mel. Então o primeiro ponto diz eu quero, o segundo ponto diz eu mereço, o terceiro ponto ele fala-me do orgulho. E ele diz agora que eu consigo, eu sou capaz. E então vamos lembrar os 3 requisitos da vida de Sansão era não cortar o cabelo, não comer nem tocar em nada impuro e não se embebedar. E aquilo que nós vemos é que no dia do casamento, no dia em que se casa, Sansão, no versículo 10, no capítulo 14, diz que faz um banquete. O banquete que está aqui descrito no original hebraico, ele representa uma festa que pelo que nós lemos e explica bem, dura vários dias, mas uma festa em que a atração principal desta festa era a bebida. E então o que é que Sansão faz? Ele vai casar, ele diz, este é o meu casamento, eu vou chamar os meus amigos e nós vamos aqui beber para festejar. Mais uma vez ele quebra um dos seus votos. E sabem, implícito nesta atitude de Sansão está como que ele a dizer, calma, eu sou capaz, calma, eu sei tomar conta de mim, eu sei controlar-me, eu sei quando é que eu tenho de parar, calma, eu consigo, eu sou capaz. Quantas vezes eu e tu não fazemos isso e isso, vezes sem conta? Epá, calma, sabem, eu quero estar com esta minha amiga, epá, não tem mal nenhum, eu sei até onde é que eu posso ir, nós sabemos até onde é que podemos ir, sabemos onde é que temos de parar. E em relação à bebida, será que somos diferentes? Calma, eu tenho tudo controlado, eu conheço os meus limites, eu vou preparar aqui um banquete, eu vou beber com os meus amigos porque eu conheço os meus limites. Orgulho. Porque aquilo que nós vemos, como vemos na vida de Sansão, e eu falo na minha vida, é que muitas das vezes vamos acabar em problema. Se nós formos ao final da história de Sansão, nós vemos e encontramos Sansão ali, um homem que era cheio de força, estava ali agora preso e o inimigo tirou-lhe os olhos, ou seja, um homem preso, cego e que está a servir de mascote, que está a servir de motivo de gozo perante os seus inimigos. E tudo isto por uma razão, porque não soube lutar as suas lutas interiores. E sabem, muitas das vezes isso pode estar a acontecer contigo e comigo. Por não sabermos lutar ao lado de Deus, por não sabermos e permitirmos que realmente Ele e a sua força nos revista. Não permitirmos que a sua força nos revista nas nossas decisões, nos revista até nas nossas tentações. E vou mais longe, nos revista até mesmo nos nossos percalços.
E se não permitimos que realmente a sua força ela nos revista, nós podemos estar a passar pela mesma situação que Sansão. Nós podemos olhar para a nossa vida e nós vemos que nós temos perdido a nossa dignidade, que nós temos perdido a nossa família, os nossos amigos, que nós temos perdido o nosso chamado. E tudo isto que é caro, que é importante na nossa vida e acabamos dando por nós como Sansão ali, sem nada, porque nós gastamos, tal como ele, energia, potencial, força em pensamentos, em dinheiro, em atividades que não tinham nada a ver com o propósito que Deus tinha colocado na nossa vida. E aquilo é muito interessante nós estudarmos a história de Sansão por causa disto. Às vezes somos tão parecidos com ele. Às vezes queremos nos separar da história de Sansão como que a dizer, ele errou muito, mas será que nós somos diferentes? Mas é interessante nós estudarmos a sua vida e até ao ponto em que nós estudamos agora, nós vemos que por causa das suas más decisões, tem sido só problemas e problemas na sua vida, tem sido só corromper o seu caminho, mas ainda há uma coisa que ele não perdeu, o seu cabelo. E com este cabelo, como nós vimos há bocado, ele dizia a toda a gente que ele tinha uma aliança com Deus. Mas a pergunta é, será que tinha? Aquilo que nós vemos é que ele já quebrou todos os seus votos. E sabem, hoje em dia isto pode ser também um mal que ainda está na nossa vida. Hoje em dia ainda há muitos Sansões por aí. Homens e mulheres que vivem da aparência, daquilo que os outros conseguem ver no exterior. O Mister e a Miss Perfeição, irrepreensível, mas que lá no interior, onde ninguém consegue ver, tem sido homens e mulheres que têm feito porcaria atrás de porcaria. Por causa destes três fatores, destas três atitudes, do eu quero, eu mereço, eu consigo. São esses três fatores, são estas três atitudes que têm feito com que homens fortes como Sansão se tenham tornado em homens fracos, sem poder. E é isto que o nosso inimigo, é isto que o diabo ele quer. Ele quer fazer de um homem forte, de pessoas fortes, pessoas fracas, através do eu quero, do eu mereço, do eu consigo. Mas sabem, hoje há uma boa nova, é que Deus, ele faz do homem fraco alguém forte. A boa notícia é que Deus, ele pode pegar em ti, pode pegar em mim, pessoas fracas, e na nossa fraqueza ele pode transformá-la numa pessoa forte. E então há três fatores que têm que combater contra os três fatores que nós vimos há bocado. E o primeiro fator é, em vez do eu quero, nós precisamos dizer eu quero Deus. Mas sabem, nós não dizemos o eu quero Deus da boca para fora. Ah, sim, frase tão bonita, eu quero Deus. Mas nós precisamos de entender o poder do eu quero Deus. E realmente dizermos porque queremos. Porque quando nós percebemos que realmente queremos Deus, que é aí que está a nossa força, quando nós queremos Deus, então eu já não quero mais as coisas deste mundo como ouvi Sansão a fazer, como eu faço tantas vezes, coisas que até me trazem prazer momentâneo, mas agora eu quero as coisas que Deus tem para mim, eu quero as coisas do seu reino, que eu sei que aí sim é que tem valor, isso sim é que tem poder. Então eu digo, eu quero Deus. E é aí que está a minha força. Então em vez de eu dizer eu quero, eu desejo, agora eu passo a dizer eu quero Deus. Eu quero as coisas do seu reino. O segundo ponto é, em vez da atitude do eu mereço, nós precisamos de pensar e de parar e pensar, refletir mesmo. Mas eu mereço o quê? O que é que eu e tu merecemos? Será que merecemos alguma coisa? Nós não merecemos nada. Aquilo que nós vemos é que através da nossa força e aos olhos de um Deus santo, aquilo que nós merecíamos era a morte. Aquilo que nós merecíamos era o salário do pecado, e o salário do pecado era a morte espiritual. Era isso que eu e tu, na nossa força, merecíamos. Então, em vez do eu mereço, eu tenho que refletir e pensar, eu não mereço é nada.
Eu pela minha força, eu não mereço é nada, então eu preciso de ser confrontado e de realmente humilhar-me perante Deus. E realmente procurar e buscar o Deus da graça. E através da sua graça, aí sim, eu sou forte. Através da sua graça, não porque eu mereço. Apesar de eu não merecer, Ele continua a dizer, tu não mereces, mas eu quero fazer. Eu quero transformar-te numa pessoa forte. Então, em vez do eu mereço, realmente eu penso, eu não mereço nada, mas Ele quer fazer. E o terceiro ponto é, em vez do eu consigo, do eu sou capaz, nós temos de dizer, eu sem Deus não sou capaz de nada. Esta é a realidade, eu sem Deus eu não sou capaz de nada. E nós precisamos de mudar este chip na nossa cabeça. De acharmos que nós somos fortes, de acharmos que nós conseguimos, porque na verdade nós somos fracos. Na verdade nós somos vulneráveis, na verdade nós somos capazes de cometer todos os pecados. Nós não podemos continuar-nos a enganar e achar que, sim, Sansão era muito mau, Sansão fazia tudo e mais alguma coisa. Eu e tu, nós somos iguais. E só com Deus nós podemos. Ele é a nossa força. Então eu não sou um marido ou uma esposa forte, mas eu preciso de ser honesto comigo próprio e dizer isto em alto e bom som. Deus, eu sem ti não posso. Mas olha, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força. E é nesta honestidade, é nesta dependência de Deus que nós vemos então que eu sou um marido e uma esposa forte, que eu sou um homem e uma mulher forte. Porque no poder de Cristo, Deus ainda hoje, Ele ama transformar o fraco em forte. E para finalizar o tempo de hoje, eu queria voltar a recordar com vocês a frase e o pensamento com o qual nós finalizamos a semana passada. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer. Deixa-me parar aqui e perguntar, quem é que pode fazer? Eu? Tu? Será que se eu juntar a minha força e tu juntares a tua força e mais alguém juntar a força, será que conseguimos? Não. Voltamos ao início. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer. E agora sim vem a tua parte. Através de um homem completamente rendido a Ele. Um homem que diga, Deus, eu sou fraco. Mas olha, eu tenho feito as coisas mal. Eu tenho ido pela minha força. Mas hoje eu quero dizer, eu rendo-me a ti. És tu esse homem. És tu essa mulher. Então que hoje possamos sair daqui com este querer. Deus, eu sou fraco, mas olha, eu sei que és tu que me transformas em forte. Que és tu que transformas a minha fraqueza em força. Para a tua glória. Então no lugar onde tu estás, vamos orar. Pai, obrigado porque não é pela minha capacidade, não é pela minha força, por aquilo que o meu braço pode fazer, mas obrigado porque hoje eu quero dizer que eu me rendo a ti. Hoje eu quero dizer que tu transformas-me numa pessoa mais forte, mas nada tem a ver comigo. Pai, que haja em nós esta honestidade e este realmente humilhar-nos perante ti e dizermos, Deus, sem ti eu não consigo. Eu sem a tua graça, sem o teu favor e o meu respeito eu não consigo. Mas eu hoje estou aqui para ver aquilo que tu tens a fazer através de mim. Eu hoje estou aqui rendido a ti e expectante daquilo que tu fazes através de mim. Pai, que continuemos a aprender mais e mais com a vida de Sansão e que queiramos, se calhar, fazer as coisas de maneira diferente. Que queiramos realmente depender de ti, Deus. Pai, faz-nos homens submissos a ti. Homens que querem ser melhores, mas não através da nossa força, mas através daquilo que tu tens colocado e que tu nos tens dado. E agradeço desde já pelas lutas, Deus, que tu conquistas em nosso favor.
Em nome de Jesus. Amém. Vemo-nos para a semana que vem, na terceira sessão. Tenham o resto de uma boa semana e até lá, Deus os abençoe.